Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Esse é mais um vídeo da sequência de vídeos que eu tô trazendo para contar a minha história, a minha experiência de vida com religião. Para quem não sabe, eu tô fazendo uma sequência de vídeos já faz algum tempo, contando a minha história todinha. Desde o início, eu tô relatando a minha história toda mesmo, tudo que eu já passei, principalmente quando eu estive na religião evangélica, que foi onde eu fiquei mais tempo, onde eu tive uma experiência de uma história, né, muito longa, muito profunda e muito intensa, que no final das contas acabou me deixando marcas negativas. Foi nessa religião onde eu tive uma fase muito conturbada, onde eu passei por várias situações ruins, de conflitos familiares, que foram também consequências de questões religiosas. Nos vídeos anteriores, eu falo dos principais motivos que me levaram a me afastar da religião evangélica. Na verdade, nos vídeos anteriores, eu relato como foi que eu comecei a me afastar da igreja, da religião. Eu conto como foi todo o processo da minha história. Nos dois últimos vídeos, eu falo sobre o meu primeiro namorado, né, que esteve presente nessa fase da minha vida, da minha trajetória, que inclusive foi uma história muito ruim. Eu tive uma experiência muito conturbada nesse relacionamento. E esse rapaz, que foi o meu primeiro namorado, também foi um dos principais motivos que me levou a me afastar da religião evangélica, porque ele teve muitas atitudes ruins, muitas atitudes que me decepcionaram muito. Então, nos vídeos anteriores eu falo como era esse relacionamento, como foi essa fase, essa história que eu tive com ele, como que ele era comigo, como que ele foi, quais foram as atitudes ruins que ele teve comigo e tal. Eu tô chegando já quase nas partes finais da minha história, então eu devo gravar só mais 2 vídeos sobre essa minha experiência, minha história de vida com religião. E no final eu vou fazer um vídeo também dando a minha crítica em relação à religião evangélica, baseado em tudo que eu vivi, em tudo que eu vi nessa religião e tudo que eu já passei também. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a fase mais conturbada que eu tive da minha vida, que foi no período entre 2012 e 2013, que foi a época que eu passei por uma fase de muitos conflitos, problemas familiares, problemas nesse relacionamento que eu tive, que foi uma história muito ruim também. Foi uma época que eu tive muitos problemas internos também, como insegurança, problemas psicológicos, autoestima muito baixa. Esse vídeo é a continuação da minha história sobre a fase mais conturbada da minha vida. Só que nesse vídeo eu vou relatar com mais detalhes sobre um caso que aconteceu comigo, que foi no final do ano de 2013, que para mim foi o ápice, foi o auge mesmo, foi o ponto máximo dessa pior fase, dessa pior época da minha vida, que foi quando o meu pai morreu. O meu pai, na verdade, ele se foi exatamente nessa época de fase ruim, que foi no final do ano de 2013. Na verdade, naquele período entre o ano de 2012 e 2013, eu já não estava muito feliz. Na verdade, eu não estava feliz em nenhum aspecto, assim. Eu estava me sentindo infeliz em todos os aspectos. Eu estava vivendo uma fase, assim, muito conturbada, que foi um inferno da minha vida, sabe? Eu passava um inferno dia e noite. E a situação estava tão ruim, estava tão feia para o meu lado, que eu não tinha paz nem na hora de dormir, para falar a verdade. Então, os meus dias geralmente eram sempre assim. Durante o dia eu brigava com a minha mãe, eu discutia. E se eu não brigava com a minha mãe, era com meu namorado que eu ia brigar, entendeu? Até porque eu não estava satisfeita com aquele relacionamento que eu tive com ele, que inclusive foi o meu primeiro relacionamento sério. Muitas vezes eu tentei terminar com ele, entendeu? Eu tentava terminar, só que no final das contas eu não conseguia sair desse relacionamento, porque eu estava muito apaixonada, eu estava muito apegada a ele. Afinal de contas era meu primeiro namorado, né? Em primeiro namorado a gente sempre se apega um pouco mais, né?
Então, assim, na verdade, por eu não estar muito satisfeita com esse relacionamento, eu não conseguia colocar um ponto final nessa história, entendeu? Então, como eu não conseguia sair desse relacionamento, eu ia brigar com ele, entendeu? Como se isso fosse resolver os problemas que eu tinha com ele, só que no final das contas não resolvia nada. Hoje, quando eu olho para trás, quando eu olho e analiso sobre essa história que eu tive com o meu primeiro namorado, eu chego à conclusão que o que eu sentia por ele, na verdade, não era amor assim. Amor que eu digo era amor de verdade mesmo, entendeu? Amor de verdade não era nem da minha parte e nem da parte dele. Podia ser qualquer coisa, sabe? Menos amor. Paixão, sim. Entendeu? Com certeza eu estava muito apaixonada por ele, da mesma forma que eu acredito que ele também teve um sentimento de paixão por mim. Só que na verdade, paixão é diferente de amor, entendeu? Porque paixão também envolve sentimentos negativos ou coisas negativas em um relacionamento, como obsessão, possessão, ciúme, apego, insegurança, baixa autoestima, como era o meu caso. Então, assim, na verdade, eu nessa época, eu era uma pessoa muito insegura, entendeu? Eu era tão insegura, na verdade, eu estava tão insegura com esse relacionamento, até porque eu nunca tinha passado por uma experiência dessa antes. Então, eu acabei sabotando esse relacionamento, entendeu? Então, assim, moral da história, eu vacilei muito com ele, eu admito isso, da mesma forma que ele também vacilou comigo, entendeu? Ele também foi uma mané, ele também pisou na bola comigo. Então, assim, eu da minha parte, eu era muito insegura, eu sufocava muito ele, eu brigava muito com ele por ciúmes. Ele, da parte dele, também colaborou e muito para que o nosso relacionamento não desse certo. Porque ele não me dava carinho, ele não me dava atenção. No começo, ele até foi um pouco mais carinhoso e um pouco mais atencioso comigo. Só que, com o passar do tempo, conforme eu fui ficando apegada a ele foi assim, tendo a noção que eu já estava nas mãos dele, entendeu? Então foi aí que ele começou a me maltratar, que ele começou a pisar em mim. Então, com o passar do tempo, ele não me deu mais atenção, não me deu mais carinho. Ele também não fazia o menor esforço para me ajudar ou para me dar apoio para enfrentar essa fase conturbada da minha vida, que foi essa fase de conflitos familiares que eu estava passando. Em nenhum momento ele tentava me ajudar a superar essa fase, porque na verdade eu estava em uma fase muito ruim da minha vida, entendeu? Então ele em nenhum momento tentava me ajudar ou tentava me confortar, muito pelo contrário. Às vezes ele chegava a ser até estúpido, ignorante comigo. E assim, e o pior é que eu fazia dele o meu melhor amigo, sabe? Pra mim, eu achava que ele seria o meu porto seguro, eu achava que nele eu poderia buscar apoio, que eu poderia buscar consolo, que eu poderia buscar conforto, só que ele não supria nenhuma dessas necessidades que eu estava tendo. Então, sempre que eu ia desabafar com ele, porque na verdade eu sempre recorria a ele, né, para desabafar, para falar o quanto eu estava me sentindo presa, o quanto eu estava me sentindo sufocada, sempre que eu brigava com a minha mãe, sempre que eu tinha conflitos com ela. Então, assim, muitas vezes eu recorria a ele para desabafar, para falar sobre os problemas que eu tinha com a minha mãe. Só que ele, da parte dele, ele falava que não tinha culpa, que eu estava enfrentando essa situação de briga com ela. Aí ele falava que não podia fazer nada, entendeu? Como quem diz, me deixa em paz, entendeu? Então, assim, eu acho que na cabeça dele, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia entender que, na verdade, eu estava me sentindo muito insegura e que, na verdade, eu estava precisando mesmo, era de ajuda, era de apoio para enfrentar essa situação muito atribulada que eu estava vivendo, entendeu? Então eu acho que na cabeça do meu primeiro namorado, eu era só uma mulher chata, uma mulher insuportável, que estava pegando muito no pé dele, que não tinha jeito.
Só que na verdade eu não era insuportável porque eu queria, entendeu? Eu era insuportável daquele jeito porque na verdade eu tava precisando de ajuda, eu tava me sentindo muito mal. Na minha cabeça, sabe, tinha uma tempestade muito grande. Então assim, na minha mente tava tudo muito escuro, tava tudo muito nebuloso, entendeu? Tanto é que eu não conseguia pensar com clareza, eu não conseguia raciocinar direito, eu não conseguia assim, tipo, enxergar uma saída para enfrentar essa situação conturbada que eu estava vivendo, entendeu? Eu nessa época eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, a gente brigava muito dentro de casa, só que na verdade, quanto mais ela brigava comigo, mais perdida eu ficava, entendeu? Então da parte da minha mãe, ela também não me ajudava em nada, ela só colaborava para que, sabe, para que na minha cabeça ficasse tudo muito escuro, entendeu? Sabe aquela tempestade que fica na sua cabeça? Esse era o meu caso, entendeu? Eu até cheguei a pedir ajuda para alguém, na verdade eu pedi ajuda para minha irmã mais velha para eu enfrentar essa situação. Só que o pior é que nem a minha irmã ela soube me ajudar nesse momento. A minha irmã ela falou que a única solução que havia para eu sair dessa situação de conflito com a minha mãe era me casando com meu namorado, entendeu? Até porque, como eu relato nos outros vídeos, a minha mãe me sufocava, a minha mãe me reprimia muito, entendeu? Porque, na verdade, a minha mãe, assim, mesmo ela não estando em uma igreja evangélica, ela também estava com a cabeça muito influenciada pelo conservadorismo da religião, entendeu? Então a minha mãe ela não me dava liberdade praticamente nenhuma, ela não dava abertura para diálogo dentro de casa, entendeu? Ela não deixava eu sair com meu namorado e mesmo quando eu saía sozinha, ela também não me dava muita liberdade. Então a minha irmã que, sabe, a quem eu recorri para pedir ajuda, nem ela soube me ajudar, porque ela falou que eu devia me conformar com isso, me conformar com essa situação que eu tinha com a minha mãe e que a única solução seria eu me casar com meu namorado, entendeu? Só que a verdade é que eu não queria me casar, por mais que eu estivesse me sentindo perdida, por mais que tivesse tudo muito nebuloso na minha cabeça, no fundo eu sabia que a solução para isso não seria o casamento, entendeu? Então, por mais que eu estivesse me sentindo tão presa e tão reprimida, eu sabia que o caminho mesmo não era eu me casar, não era o casamento que iria resolver a minha situação, não era o casamento que iria salvar a minha vida, entendeu? E outra, como é que eu ia me casar com meu primeiro namorado se eu não estava satisfeita com aquele relacionamento? Na verdade, esse relacionamento estava indo de mal a pior. Só que eu, na verdade, eu não conseguia terminar, eu não conseguia sair desse relacionamento. Muitas vezes eu tentava terminar, eu até falava pro meu namorado que ia terminar. Só que sempre que eu falava que ia terminar, ele respondia, se terminar não tem volta. Então eu acabava ficando com ele e levando esse relacionamento, essa história aos trancos e barrancos. Então, assim, na verdade, esse relacionamento, ele tava tão ruim, sabe, esse namoro, que ele não me dava mais atenção, ele não me dava mais valor. Na verdade, era eu que dava atenção a ele. Eu dava muito mais atenção a ele do que ele me dava atenção. Eu ligava para ele todo dia, toda hora, entendeu? O tempo todo eu queria saber onde que ele estava. Só que ele não retribuía a atenção que eu dava para ele, entendeu? Ele nunca me ligava de volta. Ele também não fazia nada para me agradar. Ele não me dava nenhum presente, nenhuma lembrancinha simples, sabe? Coisa boba mesmo, ele dava, entendeu? Então, assim, ele não fazia nada, entendeu? Para melhorar o nosso relacionamento. Então, assim, na verdade, não havia equilíbrio nessa relação que eu tinha com ele. Muito pelo contrário. Esse relacionamento, na verdade, ele era desequilibrado. Então, resumindo, essa foi uma época que eu vivi um inferno dia e noite na minha vida. Eu não tinha paz nem na hora de dormir, sabe? Só para vocês terem uma ideia, entendeu? Aliás, até na hora que eu ia pra cama, tentar descansar à noite para dormir, a minha mãe também passava no meu quarto, ela batia na minha porta para brigar comigo, entendeu? Sabe, isso só fazia com que a minha relação com ela piorasse cada vez mais.
Na verdade, eu relato, né, em outros vídeos até que eu tinha um problema psicológico, eu tenho até hoje, né, um problema que faz com que eu fique intolerante a qualquer barulho. Então, assim, principalmente na hora de dormir, qualquer barulho que eu escutar me incomoda, entendeu? Só que, na verdade, o que acontecia? Muitas vezes de madrugada, principalmente nos finais de semana, né? Aqui onde eu moro, tinha um pessoal, sabe, uma galera que soltava muito fogos de madrugada, entendeu? Então, para quem tem esse problema psicológico, esse transtorno, entendeu? Ainda mais para quem tem isso, para quem é intolerante a qualquer barulho, era horrível, sabe? Era terrível escutar barulhos de fogos à noite, de madrugada. Só que a minha mãe, da parte dela, ao invés dela vir me confortar, dela me dar um abraço, que era tudo que eu precisava, ela só brigava comigo, entendeu? Ela falava que esse problema que eu tinha não era assim uma coisa psicológica. Ela falava que isso era frescura, que isso era infantilidade da minha parte, entendeu? Só que eu, no fundo, eu sabia que estava precisando de ajuda, entendeu? Que aquilo era um sinal que eu estava manifestando um problema psicológico, que eu estava chegando a ficar até doente, entendeu? Eu não estava com a cabeça saudável. Tanto é que eu ia para a igreja achando que a religião iria me ajudar, entendeu? Achando que a religião iria fazer com que eu melhorasse disso, desse transtorno psicológico, só que no final das contas a igreja nunca me ajudou em nada, a religião nunca me ajudou em nada. E nessa época de fase conturbada da minha vida, teve até um dia que aconteceu que a minha mãe brigou feio comigo por conta disso, sabe? De eu ficar incomodada com qualquer barulho. Ela até ameaçou me bater, me expulsar de casa. Isso foi, se eu não me engano, em setembro de 2013. Aí eu, poxa, naquele dia eu tentei explicar pra ela, sabe? Que aquilo que eu tava tendo era um problema, era uma doença, que eu tava recorrendo à igreja justamente por causa disso, achando que ia melhorar. Aí a minha mãe respondeu que não era Deus que iria me ajudar, que eu só iria melhorar se eu quisesse. Aí naquele momento eu confesso pra vocês que fiquei pensando, poxa, a minha mãe, eu acho que ela não me ama, sabe, pra ela falar desse jeito comigo. E se não era Deus que iria me ajudar, era o que então? Entendeu? Então assim, eu tava vivendo uma situação muito complicada da minha vida. Agora eu vou chegar na pior parte dessa minha história, no pior acontecimento que aconteceu nessa época, na verdade, na pior época da minha vida, né? Que foi quando chegou o final do ano de 2013. Na verdade, foi no período entre o final de novembro e o início de dezembro. Foi quando a vida deu um golpe, sabe? Um duro golpe na minha família. Foi quando aconteceu uma grande tragédia com meu pai, que foi uma situação totalmente inesperada. Ninguém imaginava que isso iria acontecer com ele. Na verdade, nem ele mesmo imaginava. O meu pai, ele descobriu que estava com câncer. Até então, até ele descobrir essa doença, que é muito cruel, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito saudável, apesar dele já estar numa idade um pouco mais avançada. O meu pai já tinha os seus 60 anos, né? Só que mesmo assim, o meu pai, ele era muito saudável, ele era muito ativo, ele estava sempre trabalhando. O meu pai, na verdade, ele já era aposentado, só que ele continuava trabalhando para complementar a renda, né, da família. Até porque o dinheiro da aposentadoria é muito pouco, todo mundo sabe disso, né? Então, meu pai, ele trabalhava de pedreiro, ele era mestre de obras, né? E assim ele complementava a renda familiar, entendeu? Até que quando chegou o mês de novembro de 2013, o meu pai, ele começou a se sentir muito mal. Ele começou a apresentar sintomas como falta de ar. Ele começou a se sentir muito cansado, mais cansado do que o normal. Aí a minha mãe, ela com o tempo, ela achou isso estranho, começou a ficar preocupada. Só que quando a minha mãe veio me comunicar que o meu pai, ele estava começando a se sentir muito mal, que ele estava tendo muita falta de ar, ela falou assim, meio brigando comigo, sabe? Como se ela estivesse me culpando, entendeu? Pelo meu pai estar nessa situação, sabe? A minha mãe, ela falou comigo assim, tipo, aí você não ora, você não lê a Bíblia, aí dá nisso. Aí eu perguntei pra minha mãe, poxa mãe, a senhora acha que eu sou a culpada disso que tá acontecendo? Aí ela falou, todo mundo é culpado.
Daí o meu pai, no decorrer dos dias, ele foi pro médico, ele fez vários exames, bateu raio-x, até que quando ele finalmente foi fazer o exame de sangue, foi quando ele, por fim, foi diagnosticado com leucemia mielocítica aguda. Só que quem veio dar essa notícia que o meu pai estava com câncer foi uma moça, né, que morava por aqui no nosso bairro. Ela mora aqui, né, até hoje, na verdade. Só que nessa época ela era um pouco mais achegada à minha família. E essa moça também parece que ela era associada com uma médica, né, da nossa família. Aí parece que a médica informou para ela que o meu pai estava com câncer. E quando essa moça veio dar essa notícia que o meu pai tinha leucemia, né, que é um câncer no sangue, foi um baque, sabe? Foi uma coisa muito devastadora para todo mundo, entendeu? Para todos nós aqui. Só que o pior de tudo é que a situação do meu pai já estava muito grave. O câncer que ele tinha já estava em estágio avançado, ou seja, ele já estava em um estágio terminal dessa doença. Ou seja, o meu pai ele já estava prestes a falecer, entendeu? Daí, logo depois que a gente recebeu essa triste notícia que o meu pai estava com câncer, ele foi internado em um hospital daqui do Rio de Janeiro, que na verdade fica na zona sul da cidade, fica muito longe da minha casa. Eu e minha família moramos na zona norte, né, do Rio de Janeiro. Aí tá, beleza, o meu pai ficou internado no hospital e a partir do momento que o meu pai foi pro hospital e ficou internado com câncer, olha, eu posso dizer para vocês que eu vivi os dias mais tensos da minha vida, entendeu? Eu vivi os piores dias da minha vida, que foi, na verdade, o ponto máximo, entendeu? Daquela fase infeliz da minha vida que eu estava enfrentando. E eu entrei em desespero, porque, assim, no fundo, assim, no meu coração, eu sentia que eu estava prestes a perder um ente querido, que era uma pessoa com quem eu convivia diariamente, entendeu? Meu pai era casado com a minha mãe, ele morava aqui nessa casa, e o meu pai, ele pode ter sido o que for, sabe? Até porque, assim, nessa fase conturbada da minha vida, eu também tive uma situação ruim com ele, em que eu cheguei a maltratar o meu pai. Só que o meu pai, apesar de tudo, ele era uma pessoa muito querida, muita gente gostava dele. E, sabe, e assim, por mais que o meu pai, assim, tivesse sido como é que eu posso dizer? Por mais que o meu pai ele tivesse sido também o grande motivo para eu ter enfrentado essa fase tão conturbada da minha vida, eu nunca desejei isso para ele, sabe? Eu nunca passou pela minha cabeça que ele iria enfrentar uma situação dessa. Eu jamais desejei isso pro meu pai. Nunca desejei isso para ele em nenhum momento que ele estivesse passando por isso. E depois que o meu pai foi internado, o meu pai, na verdade, ele foi internado no hospital com direito a acompanhante, né? Então, assim, a minha irmã, ela foi lá no hospital segurar a barra com ele, entendeu? A minha mãe também foi. Na verdade, era assim, em um horário a minha mãe ficava lá com meu pai no hospital, aí em outro horário ficava a minha mãe, e ainda tinha uma prima nossa, que hoje já é falecida, ela também ficou lá com meu pai, segurando a barra com ele. E eu até me lembro também que no dia que eu e minha família recebemos a notícia que o meu pai estava com câncer, a minha mãe, ela chegou para mim com lágrimas nos olhos e ela falou: ora, dobra os seus joelhos e ora como você nunca orou na sua vida. E a minha irmã, que inclusive era evangélica bem convicta, ela impôs, né, que eu fosse para os cultos na igreja, sabe, que eu estivesse mais presente na igreja. Ela mandou eu fazer jejum também pela vida do meu pai. Ela praticamente cobrou isso de mim, entendeu? Aí eu fui, né? Eu fiz tudo que eu podia fazer. Na verdade, eu recorri mesmo, sabe, a Deus. Porque assim, como eu falei antes, até chegar o momento em que o meu pai descobriu que estava com câncer, eu estava praticamente me afastando da igreja, eu estava me afastando da religião, eu estava começando já a faltar aos cultos, até porque eu estava muito decepcionada com a atitude do meu namorado.
porque ele não queria mais ir para a igreja junto comigo. Então eu estava muito frustrada com essa situação, sabe? Que isso acabou se tornando um grande motivo que estava fazendo eu me afastar da religião. Mas quando aconteceu essa situação trágica na família, que o meu pai descobriu que estava com câncer, eu também me senti obrigada, sabe? A ir para a igreja, a ir para todos os cultos. Eu também me senti obrigada, de certa forma, a buscar a Deus. Até porque, por mais que eu estivesse me afastando da igreja, me afastando da religião, eu também era apegada a Deus, sabe? Eu também tentava, assim, manter uma conexão com Deus. Eu orava todos os dias, sabe? Eu sempre orava, entendeu? Eu sempre cultivava esse hábito, sabe? De recorrer a Deus para pedir proteção, para pedir pela minha família. E assim, e quando a gente tá na pior, todo mundo acaba recorrendo à fé, de uma certa forma. Então, nesses dias mais tensos da minha vida, eu coloquei a mão na consciência que eu tinha que recorrer à fé, entendeu? Por mais que eu estivesse me sentindo infeliz na situação que eu estava, por mais que eu estivesse me sentindo infeliz com a religião. Então eu fiz sim jejum, eu orei muito pela vida do meu pai, eu fiz tudo que eu podia fazer em oração para que o meu pai tivesse sobrevivido a essa doença, até porque eu tinha esperança que ele ia sair dessa também. E aí que entra de novo a parte dessa religião, nessa situação tão infeliz que eu estava passando, né, com a minha família, que foi o ápice da época, da pior época, né, da minha vida, para falar a verdade. Só que a religião, ao invés de dar a força que eu estava precisando, a religião mais uma vez não me ajudou em nada. Bom, eu nem preciso falar para vocês que esse foi o momento que eu mais sofri, sabe? Que foi o ponto máximo dessa fase conturbada que eu estava enfrentando na minha vida. Só que a religião, como eu falei, a religião, mais uma vez, não me ajudou em porra nenhuma. Eu que ia para a igreja, sabe? Eu ia para todos os cultos para buscar força para esse momento difícil que eu estava passando, só que eu não estava conseguindo encontrar força nela. E assim, e para falar a verdade, cada vez que eu ia para a igreja, cada vez que eu ia assistir a um culto, ao invés de me sentir melhor, ao invés de eu me sentir assim, mais confortada, eu me sentia cada vez mais angustiada com aquela situação toda, entendeu? O pastor da igreja, ele até chegou a dar apoio para minha família, porque a gente estava mesmo enfrentando uma situação muito ruim. Só que, de verdade mesmo, ele não me ajudou muito, sabe, a enfrentar essa situação. Ele só falava que eu devia orar. Ele ainda me criticou, assim, tipo, dando uma indireta por eu não estar muito firme na igreja, entendeu? Como se eu estivesse... como se eu fosse a errada nessa situação, por eu estar me afastando. Até porque, como eu falei antes, antes da gente enfrentar essa situação tão difícil, essa situação do meu pai, eu estava realmente me afastando da religião por vários motivos, conforme eu falei nos outros vídeos. Só que o fato do meu pai estar no hospital com câncer, já quase morrendo, aquilo foi só uma deixa, uma oportunidade que as pessoas ao meu redor tiveram para ficarem cada vez mais em cima de mim, para que eu ficasse mais firme na igreja, mais firme na religião. Só que as pessoas não falavam isso para me dar força. As pessoas, elas falavam isso, na verdade, elas estavam tentando impor, entendeu? Que eu seguisse direito essa religião. Porque, assim, na verdade, os evangélicos, eles têm a crença na cabeça deles que essa é a religião certa, que esse é o caminho certo. Então, eles tentam impor a religião para todo mundo. E comigo não foi diferente, entendeu? Então, assim, nessa pior fase que eu estava enfrentando na minha vida, o pastor, até mesmo os meus familiares, parentes, tentavam ficar em cima de mim, sabe? Eles tentaram me impressionar para que eu me tornasse de fato uma pessoa evangélica, para que eu seguisse direito essa religião. Eu me lembro que teve um dia que eu estava na casa da minha irmã. Na verdade, eu passei a noite na casa dela, né? Porque a minha mãe, ela não estava em casa, ela teve que ir no hospital para segurar a barra do meu pai, que já estava internado com câncer. Então, para eu não ficar sozinha em casa, eu fui passar a noite na casa da minha irmã. Daí, a minha irmã, a gente ficou conversando na casa dela.
Aí teve um momento que a minha irmã, ela falou comigo uma coisa que quando eu me lembro, eu acho um absurdo. Ela falou que aquilo estava acontecendo, aquela situação do meu pai estava acontecendo porque ela não lia mais a Bíblia conforme estava lendo antes. E ela falou também, tipo, dando a entender que a gente, né, familiares, a gente era culpado por ele estar naquela situação, entendeu? Aí naquela hora que eu tava conversando com a minha irmã, né? Quando a gente tava conversando, quando eu tava na casa dela, fui passar a noite na casa dela e tal, ela ainda aproveitou pra me criticar, porque eu falei pra ela que, sabe, que eu tava me afastando da religião, que eu queria aproveitar mais a vida, que eu queria sair pra me divertir. Até porque nessa época eu ainda era muito jovem, eu tinha 27 anos. Eu ia fazer 28 já, mas de qualquer forma eu era jovem ainda, eu estava na flor da idade. Então é a coisa mais normal e a coisa mais natural do mundo que uma jovem como eu era, que estava na flor da idade, quisesse sim sair para se divertir nos finais de semana. Até porque eu já estava de saco cheio da igreja, estava de saco cheio, sabe, da religião. Eu também não queria ser aquela evangélica chata, puritana, conforme as outras pessoas eram, sabe? Eu também, de certa forma, estava de saco cheio da minha família, principalmente da minha mãe, entendeu? Até porque, conforme eu tentei explicar nesse vídeo e nos outros vídeos que eu fiz, a minha família toda estava com a cabeça totalmente influenciada pela religião evangélica, até a minha mãe, que nem para a igreja ela ia, só que mesmo assim, por ela estar com a mentalidade muito influenciada pelo conservadorismo da religião, ela me reprimiu muito, sabe? Principalmente quando chegou o momento que eu tive meu primeiro relacionamento sério, ela me proibiu de sair com meu namorado, ela me privou de qualquer liberdade que eu achava que eu tinha direito. Mas, poxa, eu já estava com 27 anos. 27 anos é idade, sabe? Pra curtir a vida, sabe? Pra sair, pra ir pra balada, entendeu? Virar à noite, até porque eu já tinha idade o suficiente para isso. Só que a minha mãe, ela não estava vendo isso, nem a minha irmã, entendeu? Então, tanto a minha mãe quanto a minha irmã, elas achavam que eu tinha mesmo que ficar presa na igreja, ficar presa na religião evangélica, ao invés de querer sair para me divertir. Então, resumindo, a minha irmã, naquele momento que a gente estava conversando na casa dela, ela não teve a menor empatia por mim, entendeu? Em nenhum momento ela tentou me ajudar a sair dessa situação de conflito que eu estava tendo com a minha mãe. Ela só falava que a única solução seria eu casar com o meu namorado. E ela falava também que se eu fosse sair para eu me divertir, eu estaria pecando, entendeu? Eu estaria em pecado, que a minha alma ia para o inferno por causa disso. Ela também falou que por eu estar na religião eu não podia de jeito nenhum sair para me divertir, porque eu tenho alma e que eu teria que cuidar da minha alma para que a minha alma não fosse para o inferno, entendeu? Então eu posso dizer para vocês com certeza, eu posso afirmar com certeza que esse tempo que eu passei na religião evangélica, não é à toa que esse foi um tempo perdido da minha vida, entendeu? Que na verdade eu perdi o meu precioso tempo, eu perdi a minha preciosa juventude em uma igreja evangélica, ao invés de ter aproveitado a minha vida, entendeu? Até porque eu já estava em uma fase da minha vida, né? Eu estava com 27 anos. Eu estava querendo ter liberdade, eu estava necessitada, sabe, de ter liberdade. E a religião evangélica, na verdade, ela não te dá liberdade nenhuma. É uma religião que te reprime, entendeu? E a minha família fez exatamente isso. Então, por ser uma família de evangélicos, em sua maioria, os meus familiares, eles achavam inadmissível que eu tivesse qualquer liberdade de aproveitar a vida, entendeu? E o pior é que não só a minha irmã falou que eu tinha que estar firme na religião evangélica, como até a minha avó mesmo também tentou colocar pressão para que eu me batizasse, porque na verdade eu não era batizada, eu nem tinha intenção de me batizar. Até o meu namorado mesmo na época também falou que eu deveria me batizar. Ele na verdade foi até hipócrita por ter falado isso, porque ele também estava se afastando da religião, ele nem queria ir mais para a igreja junto comigo, ele também me decepcionou bastante. Mas eu vou falar primeiro da parte do meu namorado para depois falar da parte da minha avó,
que falaram que eu deveria me batizar, deveria seguir firme nessa religião ao invés de querer aproveitar a vida. O meu namorado, principalmente quando chegou o pior momento da minha vida, que foi essa situação do meu pai, teve um dia que eu tava conversando com ele por telefone, com esse rapaz aí, eu tava desabafando com ele, sabe, sobre essa situação do meu pai. Eu tava muito desesperada, porque como eu tinha falado no começo desse vídeo, eu tentava fazer do meu namorado o meu melhor amigo. Eu tentava fazer dele o meu porto seguro. Então, sempre que eu me sentia triste, sufocada ou até mesmo desesperada, eu recorria a ele para desabafar, só que ele não fazia nada para me confortar, entendeu? Aí, naquele dia, né, eu telefonei pro meu namorado, eu quis desabafar com ele, que eu estava desesperada, porque eu sabia, eu sentia na minha intuição que naquele momento o meu pai ia morrer, porque ele estava em uma situação realmente muito complicada. Aí eu falei, né, com esse rapaz por telefone, que inclusive foi um péssimo namorado. Nesse dia que eu tentei desabafar com ele, o meu namorado, ele teve assim uma postura completamente fria. Na verdade, ele pareceu que estava completamente indiferente ao desespero que eu estava sentindo, entendeu? E assim, esse rapaz, ele falou da maneira mais fria possível, que se fosse para o meu pai morrer, ele ia morrer de qualquer jeito, a qualquer momento, entendeu? Então, meu namorado, na verdade, ele não fez nada para me confortar, ele não falou nenhuma palavra, sabe, para me consolar, para me dar conforto. Ele não fez o menor esforço para isso. Ao invés disso, ele falou que eu deveria buscar conforto só em Deus. E ele também falou que eu deveria me batizar na religião evangélica, sendo que não era isso que eu queria. Só que eu argumentei com ele, né, que eu tava querendo ter liberdade, que eu tava me sentindo muito presa na religião. Aí ele falou assim, tipo, que liberdade o quê? Você não faz nada, você tem que se batizar, que não sei o quê. Agora eu vou chegar na parte da minha avó, que ela também não perdeu a oportunidade de colocar pressão para eu me batizar na igreja evangélica. Teve um dia que eu estava na casa da minha avó, né? A minha avó, inclusive, ela mora aqui do lado. Aí eu fui dar uma passadinha na casa dela. Na verdade, estava todo mundo muito preocupado, né, com essa situação do meu pai. A minha avó também ficou muito mal com essa situação toda, entendeu? Só que, como se não bastasse a gente ter que enfrentar toda essa barra, eu continuava brigando muito com a minha mãe, sabe? Até mesmo nesse momento tão difícil que foi essa situação do meu pai, que a gente estava tendo que enfrentar, eu e minha mãe, a gente continuava brigando muito, que nem cão e gato aqui dentro de casa. Então, nem essa doença do meu pai estava servindo para amenizar essa situação de conflitos que eu estava tendo com a minha mãe. Então, na verdade, eu e minha mãe, a gente não estava se dando bem de jeito nenhum. E a impressão que eu tinha naquele momento é que a minha mãe, ela não me aceitava, ela não aceitava o meu jeito, ela não aceitava a minha atitude, a minha forma de pensar, de me expressar, porque o tempo todo a minha mãe ficava me criticando tudo, ela me criticava como se eu fosse a culpada de tudo, entendeu? E naquele momento, naqueles dias tensos que eu vivi, eu estava muito preocupada com meu pai, pelo estado de saúde dele, sabe? A gente estava passando por uma situação de muita barra mesmo, entendeu? Então, assim, na verdade, eu estava mesmo, era com o coração na mão, entendeu? Tanto que eu cheguei a entrar em desespero por ver o meu pai naquela situação no hospital. Eu sabia que ele estava sofrendo muito também com aquela doença. Então eu fiquei muito desesperada, sabe? Porque eu sabia que ia perder ele também. Só que nem isso a minha mãe aceitava. Ela não aceitava que eu estava enfrentando essa situação com desespero, porque eu não estava sabendo lidar. Eu nunca tinha passado por isso antes, entendeu? E a impressão que eu tinha é que a minha mãe, ela parecia que não me amava, entendeu? Porque o tempo todo ela me criticava, ela falava que eu era infantil, entendeu? Pela postura que eu tinha, por eu não estar sabendo lidar com aquela situação que o meu pai estava enfrentando. Ela falava que eu era mimada. Enfim, a minha mãe, ela só sabia me criticar.
Tanto é que teve um dia que eu briguei tão feio com a minha mãe, naquele momento, sabe? Que eu até cheguei a falar pra ela que eu queria sair de casa porque eu não tava mais aguentando a minha mãe me tratar daquele jeito, eu não tava mais aguentando aquela situação de conflitos que eu ainda tinha com ela. E o pior mesmo foi eu ter que aguentar toda aquela pressão que a minha família estava colocando para cima de mim, para que eu ficasse mais firme na igreja, mais firme na religião, para que eu fosse evangélica de verdade. A minha mãe, ela colocou pressão, a minha irmã também, e até a minha avó, entendeu? Como eu falei antes, ela também não perdeu a oportunidade de tentar me convencer que a melhor escolha que eu podia fazer era que eu fosse evangélica, que eu me batizasse, porque, como eu falei, eu também não era batizada na igreja. Na verdade, eu estava até me afastando da religião devido àquela situação que eu estava passando, daquela fase complicada da minha vida, aquela fase de conflitos que eu estava tendo com a minha mãe, com meu namorado. Tanto que pouco tempo antes do meu pai descobrir que estava com câncer, eu estava faltando culto, eu andava faltando culto na igreja, só que a partir do momento que o meu pai descobriu que tinha câncer, que ele tinha leucemia, eu fui obrigada a ir para a igreja, a ir para todos os cultos, até porque a minha família impôs isso para mim, entendeu? Eu até cheguei a fazer jejum, porque a minha família mandou eu fazer, entendeu? Então assim, não foi uma coisa que eu fiz por conta própria. Foi aí que a minha avó não perdeu a oportunidade e tentou me convencer também a me batizar na igreja evangélica. Ela chegou para mim e falou: por que você não se batiza? É tão bom. Só que eu sabia que aquilo não ia ser bom para mim, porque a religião não estava me ajudando em nada, entendeu? E além do mais, não era isso que eu queria realmente, eu não estava querendo me batizar. Só que, assim, a minha avó, além dela tentar me convencer a seguir essa religião evangélica de fato, ela ainda falou que eu tinha que ser mais amiga da minha mãe, porque a gente realmente estava brigando muito. Mas, cara, como é que eu ia ser amiga da minha mãe se ela não estava me dando liberdade para nada, se ela não dava abertura para diálogo dentro de casa, e ainda por cima ela me humilhava, me maltratava dentro de casa, entendeu? Até porque eu tava me sentindo humilhada. A minha mãe, ela me criticava muito, sabe? A maneira como a minha mãe me criticava dentro de casa só fazia com que a minha autoestima ficasse, ó, no chão, no pé mesmo, entendeu? Porque, poxa, eu já estava já com quase 30 anos, estava querendo ter independência, estava querendo ter liberdade, só que a minha mãe, além dela me reprimir tanto e me prender dentro de casa, ela ainda falava que eu não era merecedora de ter liberdade, de ter independência, entendeu? Ela falava que eu era a grande culpada, sabe? Por a gente ter conflitos dentro de casa, entendeu? E aquilo só fazia eu me sentir pior, sabe? E quanto ao meu pai, é claro que eu pedi muito a Deus em oração que tivesse feito um milagre na vida dele para que ele tivesse saído dessa, para que ele sobrevivesse, porque no fundo do meu coração era tudo que eu queria para o meu pai. Eu nunca desejei na minha vida que ele estivesse com câncer, que ele tivesse passado por aquela situação de ficar internado no hospital. Então, assim, tudo que eu mais desejei naquele momento é que o meu pai sobrevivesse a essa doença, que ele voltasse a ter a vida ativa que ele tinha, que ele voltasse a trabalhar bastante. Então, eu realmente recorri à fé, sabe? Eu clamei pela vida dele, eu dobrei meus joelhos orando por ele, porque era a única coisa que eu podia fazer, entendeu? Orar por ele. Então, eu realmente orei muito, que vocês não fazem ideia. E assim, por mais que eu estivesse sentindo no meu coração, na minha intuição, que ele ia partir nesse momento, eu ainda mantinha a esperança, sabe, que ele fosse sair dessa, porque a gente nunca espera que o ente querido vá partir, entendeu? Então, assim, eu posso dizer que naquele momento eu queria muito dar minha vida para que o meu pai sobrevivesse, entendeu? Só que, infelizmente, a realidade é que a situação do meu pai foi piorando cada vez mais. O estado de saúde dele só foi piorando. No momento que ele foi para o hospital, era para ele ter feito a quimioterapia, no momento que ele deu a entrada lá, entendeu? Eu acho que até chegaram a avisar para ele que ele ia fazer quimioterapia. Teve um médico que falou para ele que
ia passar o Natal e o Ano Novo no hospital se tratando e que meu pai ele não poderia voltar para casa para passar as festas com a família. O meu pai ele até chegou a ficar triste por conta disso, entendeu? Aí teve um médico que falou que o cabelo do meu pai ia cair com o tratamento. Só que o câncer, a realidade é que é uma doença muito cruel. Além de ser uma doença muito cruel, ela também é muito traiçoeira, entendeu? Um câncer ele não dá sinal, sabe, no começo. E o ideal, o que os médicos recomendam, é que uma pessoa com câncer vá se tratar logo no começo, logo no início. Só que a doença, ela não dá sinais no início. Na verdade, um câncer é uma doença muito silenciosa, entendeu? Então, quando o câncer vem, ele não dá sinal no começo, então a pessoa pensa que está saudável. Aí o tempo vai passando e o câncer só vai avançando. E assim, e na verdade, o câncer ele só vai dar sinal mesmo quando ele já está bastante avançado, entendeu? Então, com certeza, esse foi o caso do meu pai. O meu pai ele só começou a se sentir mal, a apresentar sintomas dessa doença quando o câncer já estava em estágio assim, extremamente avançado, entendeu? É por isso que quando uma pessoa descobre que está com câncer e vai procurar o médico, as chances de cura, infelizmente, são muito poucas. E infelizmente esse também foi o caso do meu pai, entendeu? Quando ele descobriu que estava com leucemia, o câncer já estava em estágio muito avançado, o corpo dele já estava totalmente tomado pelo câncer e quando era para ele fazer a quimioterapia, o estado de saúde dele só foi complicando cada vez mais, os órgãos dele começaram a paralisar, tanto que ele teve que fazer hemodiálise por conta disso, e daí ele não podia mais fazer a quimioterapia, porque é extremamente perigoso fazer a quimio se você está fazendo a hemodiálise, entendeu? E o estado de saúde do meu pai, assim, com o passar do tempo, com o passar dos dias, na verdade foram poucos dias que ele passou internado no hospital. Aí rapidamente o estado de saúde dele só foi piorando cada vez mais. E só para vocês terem uma ideia, na última vez que eu fui visitar o meu hospital com vida, ele já estava respirando por ajuda de aparelhos, porque ele sentia muita falta de ar, ele não podia nem se levantar da cama mais. Tanto que para fazer as necessidades ele tinha que usar a sonda, que é aquele tubinho, né, que sabe aquele saquinho plástico, entendeu? Que eles colocam do lado do seu corpo. Então, o meu pai teve que usar isso para fazer as necessidades dele. Então, assim, eu posso falar para vocês que esses foram os dias mais tensos, os piores dias que eu vivi na minha vida, entendeu? E no dia que meu pai já estava prestes a falecer, eu fui para a igreja e eu vi a minha avó chorando muito. A minha avó estava lá. Parece que todo mundo já sabia que o meu pai ia morrer e eu fiquei muito desesperada, é claro. Eu até cheguei a ligar para minha irmã que estava no hospital com meu pai segurando a barra dele. Eu perguntei para ela como que ele estava porque eu estava muito preocupada. Aí a minha mãe depois foi me criticar por conta disso. Ela falou que eu não deveria ficar ligando para minha irmã, que eu deveria demonstrar maturidade nesse momento. E o mais engraçado é que naquele dia, assim que eu saí da igreja, a minha avó ela me chamou no canto quando a gente estava a caminho de casa e ela me sugeriu que eu fizesse um pacto com Deus, entendeu? Ela me sugeriu que eu fizesse um pacto com Deus, falando com ele que se Deus curasse o meu pai, eu iria me batizar na religião evangélica e que eu iria seguir direito os caminhos dele, entendeu? Isso significa que eu deveria seguir a doutrina religiosa da religião para que Deus curasse o meu pai. Foi isso que a minha avó me sugeriu naquele momento. Aí eu fiquei só escutando a minha avó falar. Na verdade, eu não falei nada, não respondi nada, até porque eu sabia que não era isso que eu queria. Eu não queria seguir a religião de fato, porque mesmo que o meu pai sobrevivesse a essa doença, eu sabia que eu não ia ser feliz na religião de jeito nenhum. E aquele dia também que eu fui pro culto, na verdade, foi o último dia do meu pai em vida. Entendeu? Eu até cheguei a discutir com a minha mãe porque ela só vivia me criticando. Eu também liguei pro meu namorado para desabafar com ele. Ele não fez nada para me confortar. Muito pelo contrário. Ele só falava coisas que me deixaram cada vez mais incomodada. Até que na madrugada do dia 5 de dezembro de 2013, eu lembro que eu tinha dormido muito pouco, entendeu? Aí do nada eu acordei, era por volta de 4 horas da manhã.
Aí, de repente, eu escutei o celular tocando do quarto da minha mãe. Era o meu cunhado que tinha ligado para ela para dar notícia do falecimento do meu pai. Aí eu saí do meu quarto, eu escutei a minha irmã não, a minha mãe conversando com o meu cunhado. A minha mãe estava desesperada, entendeu? Ela falava assim, tipo, fala, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com meu esposo? Aí eu abri a porta do meu quarto, eu vi a minha mãe saindo do quarto dela e assim que ela me viu, ela pediu para eu ter calma. Aí ela desceu, foi até a cozinha. Aí eu acho que eu retornei para o meu quarto e eu fiz uma oração, porque eu achava que o meu pai ainda estivesse vivo. Aí depois eu desci até a cozinha. Aí tava lá a minha mãe, o meu cunhado. E assim que eu cheguei lá, assim que eu encontrei a minha mãe e o meu cunhado, a minha mãe falou: Olha, o seu pai faleceu. E aquilo para mim, sabe, foi a pior notícia do mundo. Foi a pior coisa, a pior situação da minha vida, que eu não tenho palavras para descrever como foi horrível, como eu fiquei abalada com a morte do meu pai, entendeu? Aquilo foi um choque terrível para mim, sabe? Foi assim, foi um ápice, entendeu? Do pior momento que eu passei da minha vida. Então, gente, eu vou parar o vídeo aqui, tá? E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que eu segui a minha vida depois da morte do meu pai, como que eu segui a vida nessa religião. E eu vou contar pra vocês do momento que eu finalmente saí da religião evangélica, tá? Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Obrigada pela sua paciência. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!